O Alcorão não é dividido em nenhuma fase. O Alcorão é um livro único, tá bom? E já no Alcorão está claramente relatado quando Moisés diz aos seus discípulos, ao povo que estava com ele: entrem, aqui está a terra prometida, entrem no Egito sem medo e lutem, esta é a sua terra. E por que eles exigiam lutar? E quando Deus lhes deu a permissão para lutar e conquistar suas terras, muitos não tiveram coragem de lutar. Bom, saindo desse assunto, venho aqui porque acabei de ver um dos seus vídeos contando o que aconteceu em Amsterdã, e eu acho isso um pouco hipócrita. Eu quero... Espera aí. Não quero encerrar esse assunto antes, gostaria de encerrar esse assunto. O que Ibrahim disse é exato. O Islã, Muhammad realmente tem sua revelação. Antes de Meca e depois de Meca, significa que ele e ele. O Alcorão realmente tem 2 pontos de ruptura, faz sentido cronologicamente. Então, o que você diz não é exato, realmente haveria 2. Não é exato, pois são fases do Alcorão, principalmente de Medina. Existem aleias em que Deus, porque o Alcorão, quando vocês falam do Alcorão, supõe-se que o Alcorão simplesmente desceu sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam e é o profeta que menos é mencionado no Alcorão, tá? O profeta pratica o... Mas você está dizendo que todo o Alcorão desceu de uma só vez. Não foi assim. Foram fragmentos e esses fragmentos depois foram reunidos. A revelação durou muitos anos. Muitos? Bom, então é esse o ponto. Exatamente esse é o ponto. Então se há 2... Há um, tem que haver um ponto. Ou não, não tem que. Mas há um ponto histórico em que você pode sugerir que há uma abordagem diferente. Antes de ter um bom posicionamento político, antes de Medina e depois, aí faz sentido. Sim, mas é que já temos versículos. Onde Deus está dizendo a Moisés, está dizendo a profetas muito mais antigos, ao Islã, está dizendo a profetas muito mais antigos do que Mohamed, que combatam o mal em nome de Deus, que tomem o Egito, que é a cidade prometida, ou seja, Moisés disse aos judeus, mas esse não é o ponto. Você está citando a Sura sem não? O ponto não. Você está citando... Você está tirando o contexto do Alcorão, o que dizem a Sura 5. Vocês estão tirando do contexto e fazendo as pessoas entenderem errado. Se você quiser, eu te mostro no seu próprio Alcorão. Não, você me deixa então... Qual é o contexto da Sura 5? O contexto, quem está tirando as coisas do contexto são vocês, dando a entender que o profeta do Islã, nas primeiras revelações, era tudo amor, tudo paz, e depois quando ele teve um exército, a revelação mudou e virou guerra. E eu estou te dizendo que não é assim, que a grande maioria dos versículos que falam de guerra no Alcorão não são para o profeta Maomé, são para Moisés, são para José, são para Jesus, são para profetas anteriores ao do Islã. Que para nós todos somos muçulmanos. Por exemplo, na Sura 9, quando diz que os judeus, por exemplo, têm que pagar o jizya, o imposto discriminatório que existe no Islã, você diz que isso é uma sura para Moisés. Ou seja, que os judeus sob um governo muçulmano é uma sura para Moisés. Não, isso não é uma sura para Moisés, porque a Sura 5... Porque isso é uma sura. Tem um trecho da Sura 5... Porque é uma sura. Isso não é uma sura para Moisés, porque isso é uma sura. Viu? Viu como vocês tentam trocar? Viu como vocês tentam manipular as pessoas? Esta sura foi claramente revelada para Mohamed em sua época. Então sim, existem aleias e versos hostis contra os judeus que foram entregues a Mohamed. Não entendo a dificuldade de aceitar isso. É porque essa lei já, se você quiser tirar ela do contexto e considerar que é hostil, mas se você e eu estamos em guerra, ai... Não fala sobre estar em guerra, sim. Sim. Se você e eu somos inimigos declarados e você quer viver sob o meu domínio, óbvio que tem que respeitar minhas regras e pagar tributo, como aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus com os romanos em Roma? Quando ele peregrinava e quando seus discípulos perguntaram o que ele achava de ter que pagar o imposto ao César, ele não disse para dar ao César o que é do César, quando na verdade isso é proibido por Deus. No entanto, como colocaram Jesus entre a espada e a parede, o que ele disse? Dê ao César o que é do César. Por quê? Vocês vivem sob a ordem do César. Se não querem seguir nem pagar tributo ao César, então vão embora. Mas... Você está confundindo, pois César e Roma ocuparam a Judéia. Se não quer viver sob ocupação, faça como os judeus da época, que tentaram libertar Israel. O mesmo que nós, judeus, fizemos hoje em dia, que libertamos nossa própria terra das garras do Islã. Mas esse não é o contexto do que você está apontando.
Você está dizendo que os judeus, por definição, já estão definidos como inimigos do Islã. É isso que o Alcorão diz. Você não chama os judeus de amigos. O Islã foi quem disse isso. Não estão definidos, porque naquele momento eram inimigos. Porque depois você vai para as eleições, mas você vai para as eleições. Mas Quem diz isso para eles? Aquele que revela o Alcorão. você encontra vários versículos do Alcorão em que Deus orienta a dialogar com judeus ou cristãos de forma respeitosa e adequada. Ok, posso ler o contrário. E por que dizem? Não os tome como amigos. O próprio Alcorão define que tem que haver uma inimizade. Contínuo como o... Posso ler? Sabe o que significa? E depois? E o que vem depois da sura, 2 suras depois da que você acabou de dizer. Que queime com fogo quem não acredita no Islã. Literal, não. É que, deixa eu te ler essa parte. No Alcorão, No Alcorão você sabe perfeitamente que não pode obrigar nem oprimir, nem manipular ninguém para que acredite, tá? E agora, claro que sim. Você tem que humilhá-los para que acreditem. Isso está na sura 9. Deixa eu terminar com um fato. Agora, baseando-nos na hipocrisia e no quão hipócritas algumas pessoas podem ser, é, por exemplo, o que você fez com o seu vídeo. Você posta um vídeo seu no TikTok dizendo: olha o que aconteceu com o povo judeu lá em Amsterdã, porque isso é um conflito para a Europa. Escuta, por que você não fala dos israelenses que subiram nas sacadas, arrancaram bandeiras e disseram que não restou nenhuma criança viva em Gaza? Por que você não posta ou comenta isso? Ah, sua lógica é que sim. Um grupinho de israelenses tirou uma bandeira, eles têm que ir. Não tiraram, não foi? Uma horda de muçulmanos para linchar centenas de judeus. Essa é sua lógica? Não foi um grupinho, foram centenas. Foi reportado. A polícia holandesa reportou mais de 100. Então, no seu vídeo, deixe isso claro. No seu vídeo que você posta nas redes sociais, não seja tão hipócrita. Então, no seu vídeo, deixe isso claro. No seu vídeo que você posta nas redes sociais, não seja tão hipócrita, não. Você é o hipócrita, pois diz que se alguns israelenses abaixam uma bandeira, todos devem ser linchados. Não foi só abaixar a bandeira. O que eles estavam cantando no aeroporto? O que eles estavam cantando no aeroporto? Em Gaza não restaram crianças, destruímos tudo. Em Gaza não restaram crianças. Ao não rebater o argumento da Holanda, você mudou de assunto para as crianças de Gaza. Foque em um tema só. Você tem que ir cada vez para argumentos mais e mais estúpidos porque não consegue lidar com o primeiro e acaba indo para o mais irracional possível. Não. Holanda? Você sugere que, se alguns israelenses abaixarem uma bandeira, linchar todos os israelenses que estão no campo. Dan? Não é só abaixar uma bandeira. Se um grupo de sionistas zomba de centenas de crianças mortas dizendo que em Gaza não sobrou ninguém, você está mudando a história. Você está alterando a história, algo que não aconteceu, mas mesmo que isso tivesse ocorrido. Vamos linchar todos os outros israelenses e judeus e não judeus que estavam no Dan? Não, só aqueles que fizeram isso, aqueles que estavam fazendo isso, não todos. Mas não foi isso que a polícia da Inglaterra ou da Holanda disse. O rei da Holanda também não disse isso. Você está vendo? Você está desconectado deste mundo. O que você espera? O que você espera de alguns países? O que você espera de alguns países que foram os que... Vamos ver, quem foram os que trouxeram aqui? O que você espera dos países que aceitam o seu povo que foge da sua religião? As pessoas fogem dos países onde o Islã é aplicado para ter uma vida melhor na Europa, e agora você está mordendo a mão de quem aceita vocês. Espera, você confia nos hipócritas que exterminaram judeus para roubar sua identidade e criar um estado fracassado chamado Israel? Pode ir. Um estado fracassado chamado Israel? De onde é a sua família? Assassinaram milhares de judeus simplesmente para roubar a identidade deles. Simplesmente para roubar a identidade deles, a religião deles. Vamos ver o quão fracassado é Israel. Vamos ver o quão fracassado é o Estado de Israel. De onde você é? De onde é a sua família? Eu, espanhola. E você é muçulmano? Da Espanha, há gerações, o Islã não é só para os muçulmanos, nem só para os árabes ou africanos. Ou sua família é espanhola há gerações? Sim, claro, de toda a vida. Não sei se vieram da Noruega, não sei se vieram dos gregos, não sei se vieram dos otomanos ou de onde veio a descendência, mas sou espanhola. Qual é o problema? Parece estranho que um espanhol seja... Não. O problema é o seguinte: você sabe quais são os países mais violentos do mundo? Você sabe a maioria dos grupos terroristas do mundo? Qual religião eles seguem? Inglaterra e Estados Unidos são os países mais aterrorizantes do mundo. Você compara o número de homicídios per capita nos Estados Unidos e compara com o Afeganistão, compara com o Iraque, compara com o Irã, onde executam pessoas. Por simplesmente ter outras ideias. Vamos às notícias de ontem.
Nos últimos dias, irmão, mataram 30 pessoas em uma cidade terrorista no Paquistão. Com fisiologia, por favor, falo com esse rapaz. Me diga durante... Vamos ver, filho. Nos últimos 40 anos, qual país mais participou de guerras? Os Estados Unidos, com mais de 13 guerras. E vocês querem vender ao mundo a ideia de que a China é a ameaça? Querem vender ao mundo a ideia de que a Rússia é a ameaça? Quando os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, nos últimos 100 anos, são os dois países supostamente democráticos mais genocidas. Ok, ou seja... Pronto. Ok, estique a perna e sempre. Me diga quantas pessoas morreram nas guerras dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Ufa, milhões. Milhões, me dê um número. Milhões? Sim, milhões. Só pra te dar números, tá? Vamos ver. Então você sabe que está falando besteira. Só pra você se situar. Só a guerra Irã-Iraque, 2 países muçulmanos, 1 milhão de mortos, 1 milhão. Isso é muito. Só a Síria, entre eles mesmos como os doidos que são, 500 mil. Iêmen, quase 300 mil e subindo. Sudão. Não, tarados. Sim, tarados. Sim. Tarados. Tarados 100%. Ninguém mata o vizinho porque ele é xiita e eu sou sunita. São tarados. Sim, são tarados. Não, mas isso é coisa dos Estados Unidos. Isso é coisa dos Estados Unidos porque eu pensei que a era. Então... Quando um muçulmano do Estado Islâmico decapita outro muçulmano também sunita, só que não é do Estado, não é do Daesh nem de Goya, a culpa é dos Estados Unidos. Não fui eu, dos Estados Unidos. Jabhat al-Nusra e Van Bani bombardeiam Quneitra novamente. Foram os Estados Unidos, não somos Jabhat al-Nusra. Quando o Tade faz o mesmo que os Estados Unidos. A quem vocês vão enganar dizendo que os Estados Unidos são um inimigo declarado do Irã? A quem vocês vão enganar dizendo que os Estados Unidos são inimigos do Irã? Quando os Estados Unidos, este ano, liberaram 600 milhões que estavam retidos do Irã. Ou seja, os Estados Unidos, um país terrorista e inimigo, não liberariam tanto dinheiro bloqueado. Certo? Ou seja, os ataques que aconteceram entre Israel e Irã, foram ataques planejados, ataques combinados, entre treinamentos e tudo feito com régua e esquadro. Vocês não vão enganar todo mundo. Vocês podem enganar parte da humanidade, mas não podem enganar todo mundo. Quem quiser. Quem quiser andar cego, que ande cego, mas não é a mesma coisa andar cego que sua lógica é... Isso é muito interessante. Sua lógica é que Israel, um país onde 1/5, 1/4 da população é árabe e vivemos em paz entre nós, esse é um estado falido. Mas o Iraque não é um estado falido. Tampouco o Irã, tampouco a Líbia. Tampouco o Sudão, ninguém sabe mais nomes? Afeganistão. Tampouco o Paquistão. Esses são, sabe? São paraísos para se viver. Por isso fogem para onde você está. Por isso vão para a Europa. Porque são paraísos. Não é? Vamos ver. Israel é um estado falido, porque Israel nunca vai conhecer a paz na vida. Israel não vai conhecer... Me diga, qual país muçulmano tem paz? E sabe por quê? Me diga. Qual país do Islã tem paz? Porque os países europeus se encarregaram de promover o extermínio dos judeus para roubar a identidade deles e criar um país que não existe para poder ter influência no Oriente Médio e controlar o Oriente Médio. Por isso, quando os presidentes europeus aparecem e dizem que Israel representa e defende nossos interesses no Oriente Médio, simplesmente estão usando vocês para os interesses econômicos deles. Tudo é econômico. Na verdade, ninguém se importa com vocês. Vocês vão fazer algumas coisas, ok, vamos supor que sua tese está certa. Suponhamos que sua tese esteja correta. Diga, qual país muçulmano tem paz? Catar, Arábia Saudita, Dubai e Emirados Árabes. Se quiser eu continuo. Obrigada. Sim, então Emirados Árabes aliado de Israel, Bahrein aliado de Israel, Arábia Saudita em breve vai normalizar. Catar ontem expulsaram o Hamas do Catar? Para. Arábia Saudita aliada de Israel. Em quê? Sim, quando houve o ataque iraniano, você que tanto falava do Irã, a Arábia Saudita interceptou os ataques do Irã. Sim, mas o que foi que o emir da Arábia Saudita disse meses atrás? Que não queria relações com Israel, que já não havia relações com Israel, que não queria relações com Israel. Quando normalizarem, você vai ver, era o que os Emirados Árabes diziam um mês antes. Foi o que Sudão e Marrocos disseram um mês antes de normalizarem com Israel. Não Marrocos é sionista. Mas eles também diziam isso. Eles diziam que não iam normalizar, mas um mês depois normalizaram. Curiosamente, a Espanha está cheia de marroquinos. Qual o problema da Espanha ter muitos marroquinos? Está cheia de latinos e ninguém reclama. Qual é o problema? Ei,
Por que você não comenta sobre o ataque terrorista no Paquistão anteontem que matou 30 pessoas? Um cara que se explodiu com bombas no corpo. Bom, se você quiser, a gente fala desses mercenários, desses assassinos de aluguel que os Estados Unidos têm espalhados pelo mundo e por todos os Estados Unidos. Com certeza, falamos a verdade para as pessoas e elas reconheceram que criaram o Daesh. E o Daesh, eles mesmos reconheceram ter criado o Estado Islâmico, eles mesmos reconheceram ter criado a Al-Qaeda. Todos os grupos TR que existem são financiados e criados pelo Ocidente. Que coincidência, não é? Que coincidência. Não. É que aqui o que acontece é outra coisa. Para matar Donald Trump, aqui o que acontece é outra coisa. Que você vê o mundo islâmico fracassando e se matando, mas insiste em culpar os outros porque é um perdedor e não entende que é sua própria religião a causa disso. Precisa culpar terceiros. Essa é a tragédia aqui. Eu entendo perfeitamente que vocês não fazem a menor ideia e são uns hipócritas. Eu não posso ser hipócrita. Eu sei que nem todo judeu que faz alguma coisa está fazendo isso. Para mim, se você como judia mata e assassina crianças, eu parto do princípio que o judaísmo não aprova isso. Por isso tem um monte de judeus contra Israel. Se uma cristã faz algo em nome da Bíblia, eu sou totalmente contra ela porque eu sei que a Bíblia não manda fazer isso. Mas aqui no Ocidente, o que fizeram foi criar grupos TR, financiar assassinas de aluguel, pessoas com problemas mentais, cometer atentados em nome de Deus e dizer que são muçulmanas. Assim como tem um monte de gente nas redes sociais dizendo: ai, eu sou muçulmana, ai, e o Islã diz isso, e o Islã diz o contrário. Não tem nada a ver, nada. Aquela que realmente conhece sua religião sabe o que está certo e o que está errado. Olha, mas o Alcorão tem 264 suras para matar todo mundo. Eu, como muçulmana, não aprovo nenhum assassinato, não aprovo nenhuma justiça, então joga fora seu Alcorão. Então você é contra o Islã. Eu, como muçulmana, digo que você é contra o Alcorão. Você pensa assim porque não entende do que fala e tenta manipular os outros. E eu, como muçulmana, simplesmente tenho um objetivo neste mundo, que é fazer o bem e combater o mal. E o mal são todas aquelas pessoas que estão corrompendo a terra, que estão assassinando centenas de inocentes, que estão bombardeando escolas, que estão bombardeando Pita. E o que você está fazendo aqui em vez de estar ajudando em Valência? O que você está fazendo aqui em vez de estar ajudando em Valência? E quem te disse isso? E quem te disse isso, tagarela bocatas? Isso é fazer o bem? Muito o quê? Isso é fazer o bem? E quem te disse que eu não? O que é? Estou em Valência? Quem te disse que eu não estou em Valência ajudando? Boca, filho, você está aqui, bocatas? E quem te disse? Você está aqui? Nada mais, Deus, e você está aqui na Espanha, são 10 horas do Bocudo, nada mais? O que você está fazendo aqui? E o que você tem? Os trabalhos de resgate não param. As obras continuam. A obra... O trabalho segue até tudo estar limpo. Meu Senhor, se você me julgar, estará me ajudando e vai me julgar. Você vai me julgar. Deus vai perguntar para você quando eu morrer. Claro, para você já. Para você e seu livro de merda. Posso julgar você e seu livro. 264 para não escorregar sem sustos, antes que seja para não escorregar insultos. Para não escorregar... Estou aqui para combater pessoas como você. Estou aqui para combater pessoas como você. Miseráveis, hipócritas. Espera, quero te perguntar uma coisa. Como você explica que tantos muçulmanos migram para a Europa, mas os europeus não vão morar em países de onde eles vêm? Explica. Olha, simples e fácil. Entra no TikTok, você que é do TikTok, e procura por Sara Ard. E você vai ver uma moça espanhola morando no Marrocos. E ela diz que é o melhor país que já visitou. E é o país onde ela foi melhor tratada. E está pensando em ficar morando lá. Tão simples. Mas minha pergunta foi clara. Como você explica que tantos muçulmanos vão para a Europa? Mas o fenômeno inverso você não vê nessas proporções? Como não? É muito simples. Por quê? Porque quem controla o sistema econômico global do mundo é o dólar. E então eles decidiram criar o primeiro mundo. E os outros países de fora são o terceiro mundo. Vamos dizer que a China é uma ameaça. Ou seja, é o que estou te dizendo, depois que a China, nos últimos 40 anos, não esteve envolvida em nenhuma guerra, não criou nenhuma base militar, em nenhum país estrangeiro. Os Estados Unidos estiveram envolvidos em mais de 13 guerras, têm 700 bases militares espalhadas pelo mundo, e a China é a ameaça. Precisamos prejudicar economicamente a China, pois ela é uma ameaça. Então, o que acontece? Se eles controlam o dinheiro e a economia, explica o ponto. Porque a China tem campos de concentração de muçulmanos. Dos uigures, Eles têm mais de 1 milhão de muçulmanos em campos de concentração.
Mas vamos deixar isso de lado. Eu te perguntei algo muito claro. Estamos falando sobre a questão econômica, porque a Europa e os Estados Unidos simplesmente fabricam dinheiro do jeito que querem. Se apropriar dos recursos dos países do terceiro mundo e deixar que morram de fome enquanto vêm para a Europa trabalhar como mão de obra barata. E isso você queira ver ou não queira ver, por necessidade, muita gente tem que emigrar por necessidade. Claro, então como você explica o sistema econômico que foi criado no mundo? E porque mais pessoas, mais judeus do Ocidente vêm para Israel, os judeus que vêm do Ocidente vêm viver em Israel cada vez mais. Ora, isso é muito simples, claro. Se dão liberdade para drogas, garotas, balada. Você não viu como vocês estão aí em Israel? Você acha que há mais liberdade para drogas, garotas e balada em Israel do que em... por exemplo, nos Estados Unidos? Em Israel você pode fazer o que quiser. Em Israel, em Israel vocês têm tanta liberdade que, por exemplo, você acha? Se um israelense, se um israelense mata um palestino, não é julgado. Se um israelense mata um palestino, não é julgado. Não é verdade? Não é verdade, mas você acha que há mais... Há mais possibilidades de fazer verde em Israel do que, por exemplo, em Amsterdã? Como assim, verde? Você quer dizer verde? A erva? Sim. Óbvio. Você está falando de Amsterdã. Onde é legal, né? Quer dizer, é você? Vejo que você não conhece muito a legislação israelense. Israel é menos permissivo do que muitos países ocidentais. Em muitos desses assuntos. Por exemplo, locais como a Califórnia. Nos Estados Unidos, onde fumar nas ruas é permitido, esse consumo é mais comum. Em Israel, os jovens de Israel vivem sob os efeitos das drogas. Ou seja, não se engane achando que você está em Israel só para festas, não se engane. Você entende que há lugares no Ocidente que são extremamente liberais, mas por algum motivo os judeus de lá migram para Israel. Então, ao que parece, essa não é a razão. Sua tese de que Israel é um estado falido está errada? Os estados falidos são os estados dos quais a sua religião foge. Por quê? Que estranho que onde mais temos essa religião é onde a situação é pior, e as pessoas migram. E em quantos países você já fez uma? Faça uma estatística. Você já fez uma? Crie uma pergunta no TikTok, mas que não respondam só seus amigos judeus. Qual é o país mais odiado do mundo? E você vai ver como vai aparecer Israel. Por isso é um estado falido, ou seja, porque eu não gosto de você. Mas isso se chama falácia ad populum. Você sabe o que é falácia ad populum? E é um estado falido porque depois da Segunda Guerra Mundial, tudo foi planejado com régua, lápis, ou seja, tudo está. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o genocídio dos judeus, algo que lamento profundamente, que foi algo que os muçulmanos eram amigos dos nazistas. Diga, o que eles fizeram? Não. Foram os muçulmanos que abriram as portas para os judeus, tanto que abriam. Os muçulmanos eram amigos dos nazistas. Aminal Hussein era aliado de Hitler e recrutou muçulmanos para os nazistas. Amin Hussein deu a ideia das câmaras de gás. Hussein deu a ideia das câmaras de gás, senhor. Quem realmente acolheu os judeus foram os países árabes e muçulmanos. E essa é a história. Sim, no século XX... No Oriente Médio viviam mais de 850 mil judeus e todos foram expulsos pelos muçulmanos. Como falar em acolher se eles foram expulsos? Quantos judeus viviam no Marrocos? 250 mil. Quantos restam? Metade dos habitantes marroquinos são judeus. E essas são pessoas que chegaram... Desculpa, isso é a coisa mais estúpida que já ouvi. Qual é a população do Marrocos? Sim, olha... Vamos ver. Você está me dizendo que 37 milhões de marroquinos. Você está me dizendo que uns 15 milhões de marroquinos são judeus? Exatamente, sim. 15 milhões de judeus vivem no Marrocos, mais do que todos os judeus do mundo. No mundo, há 15 milhões de judeus. Na verdade, são até menos, sabia? São judeus e descendentes de judeus. Eles são judeus. É verdade que seus argumentos estão ficando cada vez piores. Olha, foi este e aquele que foram expulsos da Espanha. Vocês foram até expulsos da Espanha e acabaram indo para o Marrocos. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, até mesmo da Espanha. Você sabia que há judeus no Marrocos antes do Islã? Antes mesmo de existirem muçulmanos como religião, já havia judeus no Marrocos. Então não venha falar dessas coisas. A comunidade judaica no Marrocos já é muito antiga. Como você é esperto? Mas e isso? Só você sabia ou acabou de descobrir? Porque o Islã não existia. Mas para nós, para os muçulmanos, todos aqueles que seguiram Moisés eram muçulmanos. Todos aqueles que seguiram... Moisés era muçulmano. O Islã surgiu no século VII, mas Moisés era muçulmano, se é isso que quer dizer.
Não, é que antes não havia muçulmanos que praticavam este Islã. Óbvio, porque este Islã ainda não existia. Mas quando o Islã chegou, quando chegou Maomé? Claro que muita gente se converteu. Judeus, cristãos, ateus, isso é óbvio. Não precisa que você ou ninguém descubra isso. Mas eu quero, por favor, que você não seja tão hipócrita. Condene todas as ações erradas, assim como condenou a perseguição de inocentes no conflito de Amsterdã, incluindo judeus sem relação com o caso. Também quero que você faça um vídeo e condene seus próximos, seus conterrâneos, seja lá como você os considere, que gritavam as coisas que gritavam, contra os milhares de crianças que morreram em Gaza. Isso sim é vergonhoso. Não. É que você é quem está justificando que, porque um grupo de pessoas disse isso, Vamos linchar todos os israelenses que estão presentes. Essa é a sua lógica. E também lincharam. agrediram pessoas que nem eram judias. É que isso é uma loucura. Rir de crianças que faleceram, rir porque bombardearam hospitais, porque não existem mais escolas em Gaza, isso é ser uma pessoa má. Isso é para persegui-los e fazer com que não existam mais. Antes de tudo, Eu concordo que a gente não deve rir do sofrimento dos outros. você tem que começar a separar o bem do mal. E você tem que ser uma pessoa do bem. E você tem que começar a defender os... Então, ok. Mas é que a sua lógica é muito coisa que você não faz. Coisa que você não faz. Eu faria isso. Mas é que a sua lógica é que o bem, a sua referência de bem, é vamos linchar israelenses. Vamos linchar israelenses. Não, israelenses não. Para quem diz sim, Você está parabenizando o ocorrido em Amsterdã. parabéns ao Irã. Não, por quê? Foram muito diretos com seus objetivos militares. Tá, não tentem manipular. Não tentem manipular. Em nenhum momento eu disse muito bem, Irã. Em nenhum momento eu disse que acho certo o que o Irã faz. Eu te disse claramente que o Irã e Israel estão apenas encenando um teatro, um jogo, pois se bombardeiam em locais que não causam dano. Por quê? Porque, na verdade, com certeza eles são aliados e são amigos. Porque se não fossem aliados e não fossem amigos, os Estados Unidos não iriam desbloquear centenas de milhões que estavam bloqueados para o Irã. Ou seja, não somos ingênuos. Não, na verdade somos ingênuos. Porque você não entende de geopolítica. Você não sabe qual é a postura do Obama, dos democratas, diferente dos republicanos. Você não entende dessas coisas. Eu não te culpo. Não, eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. Ou seja, para você então, o que era o Biden? O que ele é, diz você? O governo Biden desbloqueou mais de 600 milhões que estavam bloqueados para o Irã. Não, Biden é democrata. Biden é democrata. Certo. Uau, mais que Cosmo A. O que é isso? Liberou mais de 600 para o Irã, país inimigo. Não, assim não. Você não entende dessas coisas. Não espero que você saiba. De qualquer forma, Foi interessante que as pessoas ouvissem seu ponto de vista. Vocês sabem, se vocês quiserem o público, se vocês quiserem ir para estados que não são falidos, vão para o Afeganistão. Mas por favor, tentem não ter meninas de 6 anos de idade, porque elas podem ser raptadas e casadas à força, ou se vocês pretendem tentar ter outras. Digamos, religiões em outros países, como por exemplo, me cite algum deles. tenham cuidado também. Que não cortem a cabeça de vocês, mas esses são os países que não são falidos. Israel é o vilão. Israel? A utopia perfeita onde existem os mais altos padrões de tecnologias sociais, onde árabes e judeus podem viver juntos já há um século, vindo pra cá em paz e tudo mais internamente, certo? Os de fora, movidos por inveja, querem destruir, pois é o objetivo dessa religião, mas somos um estado falido. Ok. Filosofia judaica, melhor não. Melhor que todos esses latinos fracassados. Que todos esses latinos fracassados que nunca leram um livro na vida. Que ouviram falar que Israel é o povo escolhido e já acham que sempre existiu um país. O que você quer dizer com latinos fracassados? Sim, são os grandes fracassados, a grande maioria dos... Mas olha. Ninguém fala latim. Então latinos fracassados, a grande maioria dos latinos fracassados, árabes fracassados. A grande maioria dos latinos fracassados e árabes fracassados, que nem a mãe nem o pai querem. Curioso que, ao invés de você viver na sua terra, onde tem o Islã, você vai morar em... Que vão pra Israel. Espanha, que gracioso. Que Israel dá passaportes para os genocidas. Israel, se você é genocida e apoia o genocídio, te dá passaporte e casa. Bebidas, álcool, tudo, open bar você tem em Israel. Lá está a democracia. Então já pronto, ok, é isso. E ouvimos sua posição. Já terminou. Tudo bem, essa é a sua posição. Os latinos fracassados porque são analfabetos. Os latinos fracassados, sim, essa é a sua postura xenofóbica. Continuem fazendo as coisas errado. Mas o Afeganistão e todos esses países que dizem que são salute. Então como você está? Salute. Que são. Um abraço. A direita começa a atirar todos os humanos da Espanha. Desculpa.
Você já pode se retirar, porque acho que já concluímos, já entendemos seu ponto, todo o público entendeu. Um abraço. Bom, muito obrigada. Espero que pelo menos algum dia você tenha um pouco de empatia e pelo menos quando falar, seja honesta consigo mesma, já que olha, Deus não vai te perguntar pelos meus pecados, nem a mim pelos seus. Já tínhamos concluído. Por favor, já entendemos seu ponto. Tá, martelar, somos os piores do mundo. Os muçulmanos, que todos os grupos terroristas do mundo são dessa religião, são os anjinhos. Pronto, entendemos seu ponto, um abraço.